Começou o Pegue o Vá Podcast. Meu nome é Ricardo Miranda e hoje vamos falar das piores contratações do futebol. E claro, para isso eu não estou sozinho, que eu não sou maluco, e eu conto com Guilherme Santana, a pior contratação do time da vida do Brasil. Eu acho que vai vir uma boa apresentação, o cara vem e me fala isso. É impressionante. Fala, galera, aí, mais um programa aí, graças a Deus. Espero que todos estejam bem aí. Vamos para mais um. Vambora. Que isso. Vai. Eu também conto com Kepler Ribeiro, que aí não é a pior contratação do time de Pasto do Lumiar. Ou São José do Ribamar, não faço ideia. Ele que aí é jogador, analista de desempenho, técnico, é tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Como diriam os antigos aí, bate o pênalti e ainda cobra o escanteio. Bom dia a todos aí. É o Henrique do Palmeiras. É o Endo que literalmente. Perfeito. Pô, hoje vai ser muito bacana. A gente vai poder falar mal de jogador, é o que a gente mais gosta. Eu já vou puxar aqui o cara que inspirou essa pauta, que é o grande Eden Hazard. Jogador aí do Real Madrid, do Chelsea e de algum time da Bélgica. E, infelizmente, ou felizmente, né, para os torcedores do Real Madrid, se aposentou recentemente com apenas 32 anos de idade. Ele se aposentou porque ele teve uma passagem horrível pelo Real Madrid. E a gente vai comentar primeiro sobre isso. Eu vou perguntar aí para o maior torcedor do Real Madrid aqui de São Luís, que é o Guilherme. Guilherme, o que tu achou aí da passagem do Hazard e por que tu acha que deu tão errado assim no Real Madrid? Cara, o Hazard aí, uma das maiores enganações do futebol, brincadeira. Pô, cara, não sei, cara. Assim, o cara tava voando no Chelsea, pô, o melhor jogador do Chelsea. Chegou no Real Madrid pra ser realmente o sucessor do Cristiano Ronaldo. Ser o cara lá que ia meter muito gol, ia acabar com a zaga de qualquer time. Mas não foi o que aconteceu. Eu acho que a questão das notícias saírem dele sempre não tá em boa forma, falava que ele comia muito, tanto que nos jogos de pré-temporada aparecia até ele parecendo o seu barriga e por fora do peso. Então acho que ele era um cara meio que relaxado também. Eu acho que ele era um dos caras que era preguiçoso até. Eu até lembrei agora de uma. Não vou lembrar quem foi o jogador, mas foi na época do Chelsea que ele disse que o Hazard nunca gostou sempre foi relaxado, nunca gostou de treinar, mas quando chegava no jogo fazia um absurdo com o outro time. Então acho que ele sempre foi esse cara meio que relaxado, eu não vou treinar porque eu vou chegar no jogo e eu vou destruir os caras. Acho que ele pegou o ego do Romário, sabe? Mas o Romário ia lá e fazia, era diferente. Eu acho que esse foi esse cara relaxado e, pô, o Real Madrid é outra parada, jogou no Chelsea, ganhou muita coisa pelo Chelsea, mas Real Madrid é outro time, é outro nível e tu não pode bobear, porque se tu não joga bem, tu perde tua vaga, irmão. Eu acho que foi relaxado e não soube aproveitar o momento. É outro nível e é outra fase da carreira, né? Uma coisa é tu ser relaxado, não querer treinar e jogar e arrebentar com 21, 22 anos. Quando o cara vai chegando nos 28, 30, aí, meu amigo, não dá, pô. Tem como, sabe? E tu, Kevin, o que tu acha aí que influenciou aí nessa péssima passagem do Harvard? Rapaz, eu acho que tem um pouco mesmo desse relaxamento, né? E vocês tocaram numa situação aí que é pertinente, né? Uma coisa é tu ser relaxado com 21, 22, que o organismo ali tá no metabolismo acelerado, né? Com 28 e 30, de 28 a 30 anos, tu tem que começar a treinar mais e ter um pouco mais de disciplina, né? E no Real Madrid, que contrata excelentes jogadores em todas as posições, meu amigo, a concorrência fica muito elevada, né? Se vocês pararem para pensar que Petkovic, o grande jogador ídolo do Flamengo, passou só um ano no Real Madrid, né, cara? Então, tu imagina como era a concorrência, né? E imagine hoje. E eu me lembro muito do Hazard, né? Talvez você não se lembre aí, na final do Mundial de 2012, que o Rafa Benítez deixou ele no banco, né? E ele vai deixar o melhor jogador do time no banco, e aí o Corinthians campeão mundial pela primeira vez e única. E ficou a pergunta, por que ele botou o Rafa Benítez? Na época disse que ele não estava em condições, já nessa questão aí de que ele tinha esse problema de peso, né?
Eu acho que é competitividade, cara. E ele ter se aposentado aí com essa idade também mostra também que, de certa forma, ele já não estava mais com um espírito competitivo para jogar futebol, entendeu? E aí, porque levando em conta a longevidade dos jogadores, ele até tá parando cedo, né? Com certeza. Só pra ficar aqui informado, né? Ele foi do Chelsea, depois de temporadas ordinárias pelo clube, para o Real Madrid, temporada 19-20, né? Foi em 2019, pelo preço baratinho de 115 milhões de euros. Ele na época tinha 28 anos, então ele já estava entrando ali naquela fase ali de, considera, né, como quando o cara tá na plena forma física, técnica, que se espera de um jogador. E o cara não foi isso, ele não desempenhou bem. Pelo Real Madrid ele jogou 76 jogos, que é o que pra mim é mais absurdo, porque foram 76 jogos em 3, 4 temporadas. O cara não conseguiu jogar 100 partidas. Não, e tu sabe quem conseguiu superar ele com só 10 jogos, né? Bellingham! Pô, que susto, cara. Não, eu tô começando a ficar apavorado com isso, porque toda vez que eu vou ver algum vídeo no Instagram, é só isso, mano. Não, do nada, pô, tu tá vendo uma receita aí, do nada tá começando o Belligol, caralho. O homem é bravo. Eu tava vendo a Ana Maria Braga e ela tava falando do Belly. O Louro José abriu o assassin do nada, mano. Começou a falar. Louro Mané, perdão. Louro Mané. Pô, tá vacilando. Louro José que descansa em paz. Que descansa em paz. Igual o Raga, que fez 7 gols apenas e deu 3. Lembra muito meus números no futsal, quando eu jogava na escolinha, moleque. Eu acho que eram os mesmos números de jogos e gols. Não, e tu com 8 anos já tava continuando. Só tinha essa diferença de idade, que era de... Não, agora Kep, eu acho muito difícil. Kep deve ter um condicionamento físico melhor que o Hazard, até hoje. É outra parada, pô, é outro nível. Tá falando de outro patamar. Se fosse Kepler no Real Madrid, teria sido completamente diferente. Sinto muito Vinícius Júnior, sinto muito Rodrigo, mas não teria jeito. Então, fica aí o registro do Hazard, 7 gols grandes, gols importantíssimos, né? E 3 assistências. Cara, assim, muito absurdo do Hazard. Hazard, pra mim, é isso que o Kepler falou, né? Porque assim, no momento da carreira, que ele já não queria mais jogar. Acho que no máximo ele queria jogar pela Bélgica, mas já querendo encerrar a carreira. Tem jogador que chega nisso mesmo, assim, é o Pogba, por exemplo, que não sei nem onde é que ele tá agora. É o Pogba, é o Jean-Pierre, o Luan em algum momento. Só não se gostou, né? Mas em algum momento com certeza não queria mais jogar. Então tem caras que é muito competitivo, uma boa parte da carreira, mas aí começa a ter certas dificuldades, começa a se lesionar, isso a gente tem que considerar, né? Isso. Se lesionou bastante nessa parte. Mas o Jean-Pierre teve a justificativa, pô, o cara tava fazendo tratamento contra o câncer. Não, teve isso também. Mas antes mesmo dele ser acometido dessa doença, ele já não tava muito motivado, assim. Aí, com certeza, deve ter sido um baque horrível pra ele. E pra voltar, meu amigo, ainda mais difícil. E é isso, assim, o Hazard, pra mim, entra não só como uma das piores situações da história, mas assim, uma das piores decepções do futebol, porque se esperava demais dele. O cara pegou a camisa 7 do Cristiano Ronaldo, mano. O cara pegou as 7 do Cristiano Ronaldo, que agora é do Vinícius Júnior. E aí sim conseguiu ocupar essa vaga, que eu acho que era um negócio que o pessoal não esperava, assim, que conseguiria ultrapassar o Hazard. Não, e tem um negócio também, Guilherme e Ricardo. O Hazard, né? Depois daquela Copa 2018, a galera até achava que esse cara vai ser o melhor jogador do mundo por causa da Copa. E no fim das contas também não foi tudo isso que a galera imaginava, né? Então, talvez isso também tenha afetado um pouco a mente dele, né? Isso aqui é achismo mesmo. Por isso ele resolve parar sem vontade, não conseguiu achar o condicionamento ideal que os outros imaginavam que ele ia ter. Acho que tem muito disso aí. Eu acho que tem muito fator psicológico também nisso. Vou te falar. Eden Hazard merece aplauso, porque se não fosse por ele, não teria esse programa aqui, beleza? Das contratações mais broxantes do futebol. Valeu, Eden Hazard. Valeu, Eden Hazard, que tem muito tempo livre pra fazer agora. Tem. O Hazard, o Pogba e o Bale. Bale tá curtindo a vida agora, tá jogando golfe. Isso aí tá... Exatamente. Tu quer puxar o nome de algum jogador, Guilherme? Cara, eu vou puxar aqui um que eu fico até triste de mencionar, que
Mas o Felipe Coutinho, saindo do Liverpool para ir pro Barcelona, é uma... Pô, dói no coração, cara. Eu gosto do Felipe Coutinho, mas foi uma contratação aí que, pô, pesou legal para ele. O Barcelona aí mais uma vez destruindo os jogadores. Impressionante a capacidade que o Barcelona tem. Pô, o Felipe Coutinho que saiu, pô, tava voando no Liverpool. O cara era o camisa 10, destruindo, pô, e chega no Barcelona com uma promessa gigantesca, ia deitar, mas aí não foi, cara, não sei o que aconteceu. Veio também aí a questão da lesão, que acabou com ele. Não era o mesmo futebol, também tem a questão que falam que o Barcelona não teve tanta paciência assim com o Felipe Coutinho. O Barcelona realmente tem dessas de, pô, não ser muito paciente com os jogadores. Ainda mais pelos técnicos que tinham aí na época aí, eles escolheram que eram técnicos horríveis e não deu certo, infelizmente. Pô, foi comprado por 135 milhões, acho que não sei se ainda é ou já. O Barcelona passou esse número, mas eu acho que era a maior contratação até a época, eu acho, eu não sei. É dessa informação, posso estar falando merda. Mas pô, foi uma contratação meio que triste, né? Porque era o Felipe Coutinho na melhor fase dele e chega no Barcelona e não faz o que ele fez no Liverpool, o que era de se esperar. Né, eu imagino que até mesmo porque o Barcelona entrou em uma crise financeira depois e o Coutinho ainda fez a contratação mais cara da história do Barcelona. Então, inclusive foi a segunda maior, pelo menos na época, né? Era a segunda maior da história, né? Primeiro ainda é o Neymar. Aí o Coutinho era a segunda. A temporada 17-18, inclusive foi a temporada do título do Liverpool, né? A Champions League. Não. Foi 19. Não, essa daqui ele perdeu pro Real Madrid, né? Eu lembro que na época até se falava, se tivesse Coutinho, ainda que não tivesse o Salah, né? Porque Sim. Não, foi 2019 isso aí. Mas o Coutinho ainda tava no Barça. Pois é, falavam, se o Coutinho não estivesse no jogo, talvez poderia ter sido diferente. Tá? O pessoal tinha um ressentimento. Até hoje o torcedor do Liverpool tem um ressentimento pro Coutinho. Pô, queimaram o caminho. Ele não deveria ter saído, né, mano? Pô, vacilou. Porque às vezes era o Barcelona, cara, na época era o sonho e ainda é de alguns, assim, de muitos jogadores, cara. Ainda mais na época que tinha o Messi, pô. O cara tá recebendo convite dos maiores clubes do mundo, onde tem o maior jogador do mundo, pra mim, que é o Messi. O cara não vai recusar, sabe? Pô, é difícil, cara. Um time que já passou o Neymar, sabe? Ainda tinha o Suárez, pô, fazer um novo ataque, assim, pô, monstruoso. Às vezes é difícil de recusar, ainda mais o preço aí, pô, 135 milhões, pô, que o Barcelona contratou o cara, é muito dinheiro, pô. E ele já tinha feito muita coisa pelo Liverpool, ainda não era aquele time avassalador que ganhava título, mas ele fez muita coisa, jogou muito. Pô, ele não podia ficar o cara tempo só em um time. Por muito tempo ele era o cara do time, né? E aí ele veio pro Barcelona, pô, não deu certo. Não, Aquele tipo de contratação que tu não imagina que vai dar errado de jeito. Porque era indiscutível. O Felipe, ele é um craque, é um dos principais jogadores e tal. Mas aí entra esses fatores, assim, tipo, a gestão do Barcelona, a falta de paciência. Uma temporada depois, os caras queriam emprestar o Felipe, né? E emprestaram, né? Mas, e tudo porque quais foram as forças negativas que influenciaram ali. O do Felipe Essa péssima passagem do Coutinho. Cara, o Felipe Coutinho, cara, quando surgiu no Vasco e essas temporadas que ele jogou no Liverpool, era um negócio assim que a galera, inclusive, achava que ele ia ser um novo meio-campista de seleção brasileira, nível Rivelino, né? Mas aí o Barcelona com a sua tradição, né? Inclusive é uma tradição que se vocês procurarem, tem documentários aí, o Maradona ficou só um ano no Barcelona, o Roberto Dinamite jogou 7 jogos no Barcelona, o técnico não dava chance para ele e a torcida pedia. Então, assim, é um time que realmente tem essa tradição. Não sei se eles sabem, né? Mas aqui no Brasil o pessoal reconhece o Barcelona também como um time que estraga jogadores, né? E, cara, eu não sei se é contusão, mas realmente alguma coisa aconteceu. O Felipe Coutinho não é mais o mesmo. É um negócio assim muito impressionante, porque a galera via nos jogos do Liverpool, a torcida do Liverpool inclusive achava que ele ia passar mais tempo no Liverpool, e aí teve essa oferta do Barcelona
como o Guilherme falou, avassaladora, né? Irrecusável. E tem a mística, o Barcelona, time de tantos craques aí, do Ronaldinho Gaúcho, do Messi, do Suárez, e de outros tantos, mas aí a galera não teve paciência com o Felipe Coutinho, teve as contusões, né? E, cara, hoje o Felipe Coutinho, inclusive, é irreconhecível. A gente vê um jogo dele, a gente não é o mesmo, comparando com jogos de Liverpool, do Vasco, parece outra pessoa. E aí tem que ver se esse nível dessas contusões realmente afetou ele fisicamente ou também a questão psicológica também. Hoje o ramo da psicologia esportiva é muito forte porque tem situações aí que as pessoas analisam e percebem que houve uma mudança por algum trauma, seja contusão ou seja uma perca de título, que alguns jogadores aqui no Brasil acabam deixando de escanteio, mas isso é levado muito a sério aí a nível internacional, né? Infelizmente, cara, eu acho que o Felipe Coutinho foi uma junção de maldição do Barcelona e as contusões, cara. Não, se tu for considerar que ele perdeu a Copa do Mundo em 2018, aí não faz uma temporada tão satisfatória no Barcelona, não foi uma temporada ruim. E a temporada dele ele fez, o cara fez 10 gols e deu 5 assistências, sabe? Em 23 jogos. Não foi uma temporada ruim, mas talvez o ano seguinte não tenha sido aquilo que imaginava. Aí o clima no Barcelona já não estava bom. Tudo isso aí abatendo os jogadores, assim, vai desmotivando. E aí ele teve dificuldade para voltar. Acho que assim, foi a questão física, mas a questão psicológica foi o que mais pesou. Ele não conseguia ser o que ele era. Ele até foi pro Bayern de Munique, ele teve números satisfatórios, mas eu acho que não o suficiente, né? Não foi suficiente pro Bayern apostar e aí ele volta pro Real, Barça, o Real Madrid, volta pro Barça, não vai bem, se machuca várias vezes, aí vai pro Arsenal, aí todo mundo ficou, agora vai dar certo. E parecia que ia dar certo, só que não deu. Ele ficou aí umas 2 temporadas e agora o cara tá simplesmente no Aldo Hal. Eu não faço nem ideia de que time é esse. Eu nunca vi um jogo desse time. Aí eu faço a pergunta pra vocês. Coutinho, com 31 anos, com todo esse histórico, jogando no Catar, vocês acham que ainda consegue se recuperar na carreira? Só se ele voltar, só se ele vir pro Flamengo, na real. Ele trocar ele ser traíra com o Vasco e vir pro Flamengo. Eu acho que ele consegue. Pelo amor de Deus. Tem um homem que pode trazer o bom futebol dele. O nome desse cara se chama Adenor, beleza? E Ricardo repete o time aí do Catar e esse time do Catar. Aldo Hal. Rapaz, só o fato do Felipe Coutinho ter escolhido o campeonato do Catar, pra mim já é uma tristeza, viu? Porque eu entendo o campeonato saudita, viu? Mas o campeonato do Catar é mais antes de ir pra China, viu? Cara, para ele se recuperar, ele teria que voltar pra um time aí de, como vocês falam aí, de meio de tabela da Europa ou pro Brasil, viu? Porque senão vai ganhar muito dinheiro lá no Catar e ninguém nem vai assistir uma partida dele aí no Catar. Essa que é a verdade. E olha que eu assisto. E olha que eu assisto campeonatos estranhos. Diga lá, Guilherme. Opa. Tem que ter vontade também, porque pra ele ter ido pra esse time aí, ele claramente largou. Ele não quer saber. O cara não quer saber mais, porque o cara tem o potencial pra ter continuado na Europa. Ele que meteu o louco e quis ir embora. Eu acho que vai ser uma decisão assim, cara, eu vou fugir aqui toda essa questão, mano. Não mais ir, pra mim não parece. Aí eu vou ganhar aqui a grana, mesa, e aí eu vou voltar aqui, sei lá, não passa, que porra, do cara. Mas porque isso é estratégia, pô. Isso é tudo estratégia. Porque ele vai lá ganhar muito dinheiro, volta pro Vasco. É pra justamente porque ele sabe que ele não vai receber nada lá, entendeu? O pagamento, até porque a 777 tá devendo o Vasco. Então, como ele sabe que não vai receber nada, é bom que ele já joga por lá de graça, porque ele já vai ter muito dinheiro. É estratégia isso aí. Perfeito, na verdade. Ou ele vem pro Grêmio, ele vai receber mais um pouquinho, e o Renato vai recuperar mais um jogador. Aí tu brincou, mano. Aí tu... Bem, só antes da gente passar pro próximo jogador, só falar aqui, ó, o Coutinho ele foi passando por 135 milhões de euros, né? O atual valor de mercado é 10 milhões de euros. 31 anos. Tá valendo. É o preço de um carro, pô. O cara tá valendo um carro. Perfeito. Quem quiser comprar o Coutinho. Agora eu vou chamar mais um jogador aqui, e depois o Kepler pode chamar o dele, né? Depois que a gente falar. Mas é porque vai continuar falando do Barcelona, né? Aí não satisfeito de gastar muito dinheiro com o Coutinho, o Barça em 19-20, temporada 19-20, compra simplesmente
um dos maiores jogadores da história do Atlético Madrid, da história recente do Atlético Madrid, que é o Antoine Griezmann, por 120 milhões de euros. Ele também na época tinha 28 anos. E não dá certo. Mais uma contratação decepcionante do Barcelona. Cara, é impressionante, mano. Como que o Barcelona consegue ter tão ruim, que tu... Isso aí já é zica, eu acho que já, que o Barcelona tem, cara. E um castigo, e eu acho que foi até um castigo aí que a torcida do Atlético de Madrid mandou pro Barcelona, que deve ter ficado com raiva, porque a quantidade de gol que o Griezmann perdeu pelo Barcelona, meu irmão, é impressionante, pô. Cara, ele foi, não é que dessa vez, não é que não tô querendo defender, mas não é que dessa vez o Barcelona foi lá e estragou o Griezmann. O Griezmann também, pelo amor de Deus, o cara não se ajudava. Porra, a quantidade de gol que esse moleque, pô, esse cara perdeu. Ele parecia assim desmotivado mesmo de estar no time, parecia que ele não queria estar lá. Aí eu pergunto por que ele foi. Cara. Não, tanto que a galera falava, tinha aquela brincadeira que falava assim, que na época ele tava com o cabelo comprido, corta teu cabelo, que teu cabelo tá zicando. Ele não quis. Ele só cortou o cabelo dele quando ele voltou pro Atlético de Madrid, que foi justamente aí que ele voltou a jogar bem. Aí eu realmente não entendo aí, que a pode me explicar. Será que foi o mesmo fator que levou o Coutinho ao Barcelona? Levou também o Griezmann, assim, a marca Barcelona, a história Barcelona influenciou? Porque pra mim não faz sentido. Ele tava muito bem no Atlético de Madrid, muito estabilizado, melhor jogador. O que o cara foi? E, pô, e o rival, mano? O que tu acha, cara? Por que? Cara, tem esse fator aí, porque na França também o Barcelona é considerado um time que tem a primazia do futebol arte, né? De dar show, aquela coisa toda. Então, os jogadores franceses também tem esse fetiche aí pelo Barcelona, mas se analisar bem, o Atlético de Madrid tinha um bom time, o Griezmann era ídolo. E essa temporada aí de 2020 aí do Barcelona, do Griezmann no Barcelona, cara, foi horrível mesmo. Perdia muito gol. E a gente viu um ar meio de desmotivação, assim, insatisfação. Chega a ser até engraçado, porque assim, rolou muito dinheiro na contratação, mas ele parece ser desmotivado. Talvez ele encontrou ali aí a história que o Messi e o Neymar falam, né? O ambiente do time também não era bom. Aí se não tem um bom ambiente de trabalho, isso acontece em qualquer cidadão normal no mundo, o cara fica meio desmotivado, então tem essas situações também. Mas que é um negócio curioso, né? E reforça de novo aí a maldição do Barcelona, mas eu também acho que tem bruxaria do Atlético de Madrid também, cara. Acho que eles jogaram algumas pragas ali que ele não teve orientação espiritual para tirar, então... então pesou muito, cara. Tanto que e ainda tem essa história do cabelo aí que eu fico pensando também, cara. Essa história do cabelo pra ver é significativa aí, pra não criar identidade com o clube. Então. Ele não parecia querer estar lá. Aí eu não entendo, assim. Será que tem uma questão também que posso estar errado, não posso estar, mas na época eu até eu queria muito que o Griezmann fosse pro Barcelona, porque pô, o cara tava jogando muito no Atlético de Madrid, mas eu acho que teve até uma certa polêmica na época, se eu não me engano, dele com o clube, né? Teve uma complicação entre os dois, ele quis realmente sair logo de uma vez. Teve algumas intrigas, eu acho. E aí foi, eu acho que uma das motivações também dele sair, né? Eu acho que realmente ele é um cara que se identifica muito com o Atlético de Madrid, não tem jeito. Então, realmente, foi um cara que foi pro Barcelona numa má vontade enorme. Mas acho que eu posso estar errado, mas eu acho que eu lembro de alguma coisinha assim, dele ter tido alguma briga com o clube, um desentendimento que fez ele realmente querer sair. Apesar de ser um fato de um curioso. Aí só para mostrar como o Barcelona também influenciar nisso, as contratações da temporada que o Griezmann foi comprado, né, foram De Jong, Neto, Firpo, Bright, Pedri e o Matheus Fernandes. E o Cucurella. O Cucurella não deu certo. O Matheus Fernandes não deu certo. O Pedro era uma porta, então dá pra falar. Bright White é o Bright White. Deu certo, Pedro deu certo. Não, mas já naquela temporada. Sim, pô. Naquela temporada? Sim. Aí tô perfeito, perdão. Aí o Bright White não deu certo, que era o Bright White. E o Neto e o De Jong demorou. Então, assim, o Barcelona não acertou ninguém praticamente, só o Pedro. E o resto só deu. Então, assim, dá pra culpar o Griezmann? Perdemos tudo, tá?
mas o Barcelona tava terrível, velho. É porque o antigo diretor também ferrou o clube, né? Que não tinha mais nem condição de contratar nenhum jogador. Então eles contratavam os que davam. Tanto que essas contratações, a maioria era, acho que, não sei se todas, qual foi acho que não, De Jong não foi, de times espanhóis. Porque chegou uma certa época, o Barcelona só podia contratar jogadores de times de clubes espanhóis, porque eu acho que a janela tinha fechado, alguma coisa assim, estava fechando. E eles também não tinham dinheiro. E o Bright White é impressionante porque ele foi contratado para ser o substituto do Suárez. Ele foi contratado para ser o 9. Então, Sério? É já sério tava isso? naquela crise. É sério isso, Guilherme? Ele foi contratado para ser substituto do Soares, bicho? Bicho. Foi justamente isso, porque eles precisavam, o Suárez saiu, eles precisavam de um camisa 9. Eles não tinham, acho, nem dinheiro e nem podiam contratar mais jogador de fora de clubes espanhóis. Então, eles, de várias opções que eles tinham muito melhores que o Bright White, eles foram no Bright White, que eu acho que era a opção mais viável, e claramente ele ia aceitar. E Ricardo, esse Matheus Fernandes era de qual time antes de ir pro Barcelona? Só por curiosidade. Ele tava no Palmeiras. Putz, cara, lembrei desse cara, rapaz. O empresário dele é bom, cara. O empresário dele é bom. O empresário dele é bom, viu? Esse jogador, cara, Matheus Fernandes foi pro Barcelona, cara. Continua, siga aí. Ainda bem que o Guilherme já matou aí o Bright, né? Falou logo dele pra contratação. E aí eu passo agora a bola pra Kevin. Vai puxar aí um jogador da Europa, vai puxar um do Brasil. Cara, puxar um clássico aqui, que foi bola de ouro e campeão do mundo, Kaká. Puxar o Kaká. O Kaká é um fato curioso, assim, porque vejam só, Kaká foi quando ele saiu do Milan pro Real Madrid, temporada 2009, 2010, foi por 67 milhões de euros, 27 anos, né? Inclusive no Milan foi onde ele conseguiu a bola de ouro. E no Real Madrid, basicamente, foi assim, não foi um fracasso, mas não foi aquilo que a galera esperava, entendeu? Não foi o Kaká do Milan, assim, que a galera esperava e meio que a torcida do Real Madrid ficou decepcionada com ele, né? Na verdade, não só a torcida, os jornalistas esportivos, né? E ali já tá se preparando para a última Copa do Mundo dele em 2010, e aí também tem contusão, né, cara? Ele teve umas 2 contusões sérias, foi para a Copa da África do Sul já bichado, né? E eu acho que isso foi agravante, mas já não era mais o mesmo, cara. Meio que o Milan deu uma desperta, vendeu bem o Kaká pro Real Madrid e lá ele não rendeu. Sim, eu não vou ter tanta familiaridade assim pra falar do Kaká, porque, pô, na época tinha 4 anos, pô. Não pego nem futebol, pô. Não vou comendo terra. Então, mas o teu xará aí, Ricardo, o querido Ricardo Exexon dos Santos Leite, ele, pô, realmente assim, ele não teve assim uns números analisáveis, não teve um número tão ruins assim no Real Madrid. Mas realmente, comparado com a temporada que ele fazia no Milan, era outra coisa, não é? Foi igual não é comparando, mas foi tipo o Hazard chegando no Real Madrid também, entendeu? Foi uma expectativa que criaram e quando chegou não foi a mesma coisa. Claro que o Kaká fez muito mais que o Hazard, mas comparando as temporadas que ele teve no Milan, que foi campeão, pô, ganhou bola de ouro, não foi a mesma coisa. Tanto que logo depois ele até volta pro Milan de novo, não é não? Eu tô errado? Ou... Não, tá errado não. E aí depois ele volta. Algumas temporadas depois, ali em 2013, ele volta pro Milan. Sim. Então, já tava também naquela fase da carreira, chega aquela fase do jogador que tá na carreira que não vai bem, tá começando a ir mal e tal, e foi já chegando nessa época. O auge dele realmente foi no Milan. Chegou no Real Madrid e não conseguiu render tanto assim. Só pra lembrar que não precisa de muito pra ser melhor do que o Hazard, né? Exatamente. Não, eu sou melhor que o Hazard, pô. É verdade. E tu, grande Ricardo, do Kaká? Então, né, o Kaká ele chega na mesma temporada que o Cristiano Ronaldo. Era essa temporada que ganhou várias do time. E acabou que só o Cristiano Ronaldo vingou. O Kaká é também decepcionante. Inclusive, perdeu o pênalti em semifinal de Champions League, que ele perde o pênalti decisivo, aí mesmo que acaba com a credibilidade
dele, junto com os torcedores do Real. E aí, é voltar, é ir pro Milan, aí depois ir pro São Paulo. Aí depois ele, não dá mais. Vou pro ano dos filhos e fica lá pra encerrar a carreira. E a melhor temporada dele no Real Madrid foi a de 2011, 2012, que ele fez 40 jogos e teve 22 participações de gols. Aí, bons números. Excelente, mas também foi só essa, e de restante. Agora a gente vai voltar pro Atlético de Madrid e falar do Griezmann, que foi o João Félix, que chegou na temporada 19-20, ali no meio de 2019, após uma temporada fenomenal pelo Benfica, chega contratado por simplesmente 127 milhões de euros com apenas 19 anos. E o cara não consegue ser o que se espera. Ele ainda é jogador do Atlético de Madrid, mas está emprestado pro rival Barcelona. Olha o Barcelona de novo. E aí, assim, você já tem a idade influenciou para ele não ter dado certo? Ou ele não é tudo isso que esperavam dele? Eu acho que ele tem um talento sim, mas ainda não se encaixou. Uma temporada absurda no Benfica, chegou no Atlético de Madrid e não conseguiu jogar ainda da mesma maneira. E tem até uma certa cobrança que alguns torcedores fazem que defende o João Félix. O cara, por mais que não é só culpa do time, também tem uma certa... O Atlético de Madrid, ele tem aquela formação que é meio esquisita, que, tem jogadores que não jogam nas suas funções, tem que fazer outras funções, não está acostumado, e são táticas meio que o jogador não está acostumado. E um cara que está acostumado a jogar só de um jeito, para ele tentar acostumar de outra forma, é bem difícil. Tem jogador que não consegue. Então, é complicado. Assim, o Atlético de Madrid, não vejo a qualquer momento aí, alguma temporada, ele, sei lá, ir para outro time, que ele consiga se encaixar melhor, disparar e ser um jogador bravo. 19 anos não, perdão, 23 anos. Estou copiando agora. Mas ainda é novo, pô. É novo. Consegue uma vaga, acho que em qualquer time da Europa por aí, cara. Então, é isso. Eu acho curioso desses jogadores que despontam muito rápido e não correspondem de imediato. Aí vai passando as temporadas, aí a gente fica com a impressão de que o cara já é muito velho, só porque a gente já acompanha ele há muito tempo. Mas não é porque o cara começou muito cedo. O cara tem só 20 anos. Aí a gente já fica com a impressão que o cara é viciado. Não, assim, o cara começou a jogar ontem. Sim. Eu entendo a questão. Ele jogou muito também chegar no Atlético. Mas assim, eu acho que é mais o que tu falou mesmo. E não tem engraçado com o estilo de jogo. Eu acho assim que ele tá acostumado a jogar num time muito propositivo. Quando ele chega no Atlético de Madrid, time que joga pra vencer de 1-0 contra o Las Palmas, contra o Las Palmas ou contra o Shakhtar, fica complicado, assim, não encaixa. E não dá certo. Eu acho assim, que não dá mais pra ele dar certo no Atlético de Madrid. Pelo menos enquanto tiver o Simeone lá. Ou seja, pra toda a eternidade. Então, ou ele vai para um Barcelona, que aí eu não sei como é que seria isso. Ou vai aparecer um outro time contra ele. O Atlético de Madrid eu acho mais perfeito. Cara, Eu diria que o Simeone é o Renato Gaúcho do Grêmio? quase E o isso. Renato Quase isso. Aí, não é um palhaço, né? O cara é engraçadinho. Tá saindo muito bosta aí, cara. Então, mais uma decepção do Atlético de Madrid, que ainda vai ter pelo menos um contrato, né? Então, até 2020. Vamos puxar mais um da Europa, rapidinho, uma menção, e depois a gente pode vir para o Brasil, né? Falar rapidinho do Sadio Mané, que aí é uma decepção também muito recente, e foi do Liverpool para o Bayern de Munique na temporada passada, e também não deu certo. Em menos de uma temporada ele já saiu e foi pro Al Nassr. Aí vocês acham que assim, eu acho que foi a lesão defensiva que dele, ou foram outros fatores? Eu acho que de toda essa lista aqui que foi montada, tem jogadores que a gente não vai conseguir citar, mas de toda aqui a lista, ele é o único que dava tranquilamente para ter continuado no clube dele, no Bayern, no caso. Tranquilamente dava pra ele ter continuado lá. Mas aí não foi esperar, não foi. Eu acho que eu esperava mais, eu me iludi. Eu achei que realmente, o Mané chegando no Bayern, ele já destruía jogando no Liverpool, num campeonato que era
muito mais competitivo que a Bundesliga. Eu achei que ele ia chegar no Bayern e ia destruir, pô, ia meter muito gol, assistência, mas não foi isso. Teve a questão da lesão, mas também os conflitos dentro do clube. E aí pesa legal. Mas, assim, na minha humilde opinião, dava pra ele ter continuado. Era o único dessa lista aí que dava pra ter continuado no seu clube, no Bayern, no caso. Depois Dava pra ter Mané e Harry Kane. é o quê? Tu acha que dava pra ter Mané e Harry Kane juntos? Pô, tranquilamente. Eu também acho, e aí já diferente. O Sadio Mané, diferente dos outros que a gente falou aí, cara, eu acho que aí a contusão dele, que inclusive atrapalhou aí também na Copa do Mundo pro próprio time do Senegal, tem um pouco de responsabilidade. E eu acho também que ele poderia ter continuado no Bayern de Munique, entendeu? O Harry Kane ainda seria bom, porque eu acho que ele teria um cara pra fazer as assistências durante o jogo. Enfim, dessas aí o Sadio Mané eu boto tudo aí na conta da contusão. Porque é um cara que ainda tem muita vontade de jogar, né? Isso é importante. Ele foi com 31 anos pro Al-Hilal. É motivo, tá jogando com o Cristiano Ronaldo, mas é muito que eu tava vendo ele jogar no futebol europeu. Eu acho que ainda dá conta dele voltar, mas aí eu não sei pra qual clube, aí quem que vai querer. Ele pinta no Grêmio. Não, e o time dele lá, o Al Nassr, é bom porque é um time que tem segundo os jornalistas europeus, tem a mesma preparação de um time europeu, né? Então, assim, tem condição de se preparar para voltar para um time europeu e até porque ele quer disputar a Copa do Mundo de 2026. Então, isso mostra que ele ainda quer se manter em atividade, né? Diferente dos outros aí que a gente falou que, no caso do Felipe Coutinho, eu acho que já tem ali um pouco de não quero mais disputar em alto nível. Mas aí eu vou ter que discordar aqui, hein? Eu vou ter que meter uma do craque Neto. Falar a verdade pra vocês, discordo craque, mas não sei se o Al Nassr é parâmetro pro cara se preparar pra voltar pra Europa, não, cara. Campeonato árabe, futebol árabe, pra mim, não é parâmetro nenhum o cara se preparar lá e voltar pra Europa. Se fosse mesma coisa de o preparamento do Al Nassr pode ser evoluído que for, mas para mim não é o mesmo nível na Europa, porque se fosse mesmo a UEFA teria concordado e ter colocado os times na Champions. Então, para mim não é parâmetro nenhum. Para mim o Campeonato Árabe é uma várzea. E o Cristiano Ronaldo, os outros Talisca que estão lá, tá metendo gol pra caramba, mérito deles, os jogadores, mas o campeonato em si, o futebol em si não é parâmetro nenhum. Mas, Guilherme, essa é uma polêmica interessante, porque a galera que acompanha o campeonato árabe, né, a Liga Saudita, aí, diz que da temporada passar para essa, o nível dos jogos melhorou, porque vieram outros técnicos, já tinha técnicos estrangeiros, mas vieram outros técnicos, outros preparadores físicos também, para melhorar o condicionamento físico, porque no fundo a Federação Saudita não quer só melhorar o produto, mas também quer melhorar a preparação dos jogadores deles, né? Dos próprios jogadores sauditas para a seleção nacional. Hoje, realmente não é parâmetro, mas a gente não sabe daqui a 2 temporadas, entendeu? Em audiência, e aí tem um negócio legal aqui que não sei se vocês sabem, em audiência o Campeonato Saudita, aquilo que a gente comentava em off, passou o Campeonato Francês. Inclusive o Brasil passou em público o Campeonato Francês. Não sei se vocês estão sabendo isso. A Série A e a Série B passou em público o Campeonato Francês, primeira e segunda divisão em público. Então, mas assim, realmente é assim, uma preparação que até tá lenta, mas isso é uma coisa assim, beleza, visando pro futuro, mas aí tem que pensar, no futuro pode acabar esse hypezinho aí da Arábia de ter esses jogadores todos lá. Uma hora esse hype pode acabar, ao mesmo tempo que ninguém esperava que tantos jogadores bons fossem para lá, pode acontecer de geral bazar, de encher o saco já desse local, desse país aqui, e meter o pé, moleque. Então, aí E em relação ao futebol saudita, que pra mim, ao mesmo tempo que é uma certeza que Deus está nessa temporada, é uma incógnita que vai perdurar, né? Na galera. O Mané pode estar jogando na em Embratel, mas ele vai ser convocado, sabe? Independente de ele esteja jogando, ele vai pra Copa 2026. A menos que uma lesão. Mas se não, eu acho que ele vai ser convocado.
Hoje, Não, vai, seleção com certeza, mas agora, o ponto foi só que, pô, a preparação deles na Arábia ser parâmetro pra voltar à Europa, pra mim, eles podem voltar porque eles são grandes. Eles têm talento enorme, mas de a Arábia ser um local pra se preparar pra voltar, pra mim, isso é um absurdo. Irracional. Alô, Polícia Federal! Alô, Polícia Federal. agora eu vou cruzar e falar agora das contratações horríveis do futebol brasileiro. E aí eu vou passar a bola para Guilherme para ele puxar. Perfeito. Quem que tu puxa aí, Guilherme, dessa lista maravilhosa? Caraca, do futebol brasileiro. Eu vou falar aqui, eu acho que eu não falei, acho que isso aqui, acho só pra vocês em off. Vou puxar aqui o Pato. Eu vou explicar aqui, cara. Eu era moleque, comecei, nessa época eu comecei a acompanhar mais futebol, pá. Eu era muito fã do Alexandre Pato. Não sei porquê, cara. Eu era fã, pô, gostava do Pato. Jogava os bomba pet e, pô, eu colocava, fazia aquelas edições, tirava o nome do Pato, a camisa e colocava o meu pra falar que era eu que tava jogando. Mas eu era fã do Pato assim de uma forma, até que eu comecei a bater minha cabeça na pedra novamente e comecei a enxergar de novo o futebol e vi que eu era um maluco completo, mas que teve uma época que ele era realmente craque. E foi então, essa época aí que ele saiu do Milan e foi pro Corinthians. E foi uma das tragédias do futebol brasileiro, né, que é impressionante. Eu achei até graça. 2013, né, que ele sai do Milan e vai pro Corinthians por 40 milhões de reais. É dinheiro. E é dinheiro, moleque. E, né, não faz o que foi esperado, né? No Milan ele foi um cracaço de bola, até um certo tempo, porque também depois ele começou a... foi craque, mas não chegou jogando tudo isso no Corinthians, não foi essas coisas, foi uma decepção. Tanto que nos números ele fez 62 jogos pelo Corinthians, 17 gols e ganhou o grande ódio da torcida. O Grêmio já odiava ele por ter jogado no Inter. Saramá, depois daquele pênalti maravilhoso, aquela batida perfeita contra o Dida. O cara tudo uma cavadinha contra o Dida, numa semifinal de Copa do Brasil. É o que Não, o Dida, pô, o Dida que é o pai do Mbappé, vocês não estão ligados nisso, não? Exato. Pô, tinha esquecido. Inclusive, o Dida assuma seu filho, hein? Assuma, porque o cara tá maluco. O cara tá sem controle. Acho que o quê? Esse descontrole dele no PSG é o quê? É falta do pai dele, o Dida, cara. Óbvio. Não, e assim, foi dinheiro e pro cara ser reserva do Guerreiro, sabe? O cara era reserva do Guerreiro, é um negócio que eu não entendo. E o que tu acha que fez o Corinthians contratar o Pato? Foi patrocinador? Foi o quê? Lavagem de... Na época foi questão de patrocinador, bicho, mas isso aí foi uma das piores contratações aí. Inclusive, vários treinadores de futebol que treinaram o Alexandre Pato que falaram que o Alexandre Pato não era tudo isso. Então, e quando ele surgiu, o pessoal achava que ele ia virar um novo Ronaldo Fenômeno e tal. E mesmo no Milan, onde ele foi bem, não foi aquilo que a galera esperava. Foi um bom jogador e pronto, entendeu? Eu não me lembro agora o técnico, não sei se foi o Moisés que disse que o Pato não tinha inteligência futebolística, entendeu? Ele é um cara que corre com a bola, vai lá e tenta chutar. Não tem o time de olhar, ver o que vai acontecer, tocar, entendeu? Visão de jogo, assim como tem muito jogador. Mas no Corinthians, no Corinthians, inclusive, aí com 40 milhões hoje, tu trazer uns 3 jogadores melhor do que o Pato. E hoje o Pato no São Paulo talvez tão deprimente como na fase do Corinthians aí também. Enfim, essa é uma... É que confundiram. O Pato, a galera se empolgou, pô, o Pato não tá jogando nada do São Paulo, mas ele foi contratado, a galera não entendeu a proposta do São Paulo. Ele foi contratado para ser o cone no treino do São Paulo. A galera pensou que era para jogar, e a galera também tá querendo demais, gente. O Pato. Não, era por isso, pô. O Paulo é contratado pra barreira, entendeu? E pra ter mais um cara bonito do time, né? Porque Pato Vai. Até porque tu vai botar quem? Tu vai botar o Luciano pra fazer a propaganda da camisa nova do São Paulo? Não vai, pô, tem que ter um cara lá.
Exatamente. Se bem que tem o James Rodrigues também, né? Pra fazer propaganda, então. É verdade. Isso aí. E Em breve, agora jogadores mais bonitos do futebol. mata-mata de jogadores mais bonitos do futebol. Ribamar campeão então, irmão. Como é o nome dele, rapaz? O Borges? O Borges vai puxar ele? Rapaz, cara. Eu tava com. Inclusive, antes aqui de começar o programa, eu tava confundindo o Borges com Barcos, mas o Barcos foi muito mais efetivo do que o Borges. Procure aí Barcos Pirata. Agora, Borges não, cara. Borges, parabéns ao empresário, bicho. O empresário aí fez um VT com os melhores momentos dele e o pessoal, pô, esse cara é craque. E enganou. Tá fazendo até hoje. Tá passando até hoje. Tá passando até hoje, cara. Cara, não tem nem o que falar, cara, porque assim, o Borja, assim, inclusive, eu me lembro que ele se sentia injustiçado pela torcida, mas só que assim, não me lembro um jogo do Borja, assim, pô, o Borja fez gol, deu assistência, não sei o que, nada. Era um negócio assim, muito, e o pessoal reclamava do domínio de bola dele também, que ele abaixava a cabeça, saia correndo, assim, parecia aqueles meninos que estavam começando a jogar, sei lá. Tu todo bravo, abaixa a cabeça, cara, sai correndo, tal, chuta. Aí, cara, e se gastou muito dinheiro. Quanto é que foi essa contratação aí, Ricardo? Vamos ver aqui. Eu sei que foi a contratação mais cara da história do Palmeiras. Isso. E foi já naquela temporada, 17, que a Crefisa começou a torrar dinheiro. Aí comprou Borja. Inclusive, tem muitos jogadores do elenco do Palmeiras atual que são dessa época. Tem o Luan, tem o Mike, que aí não foi preciso gastar nada, né? Mas tem o Mike, tem o Luan, Davidson, Davinha. Então foi nessa época que tava comprando esse avião. Enfim, cara, o Borges dá a explicação ao empresário. A gente tem que pesquisar o empresário dele. A gente edita um vídeo aí com os melhores momentos de Guilherme. Guilherme vai jogar lá a Liga do Catar e paga a comissão pra gente. É isso. Esse é o grande segredo. E depois ó, vou polícia. Isso. O Borja, em 2017, veio do Atlético Nacional para o Palmeiras por 34 milhões de reais. Menos 4, né? Mas dinheiro demais, cara. É dinheiro demais pra um jogador desse aí, que no máximo, assim, com todo respeito, R$1 milhão eu já achava muito pra ele. Achava muito. A propaganda que foi. Ele era 2 coca e um pastel. É isso. Eu não sou parcial, né? Então vou encerrar este programa puxando o jogador do Grêmio. Foi difícil pra mim, porque eu coloquei 3 aqui, né? Mas eu vou falar só de um. E é André Balada. Sobrenome aí que tá no RG dele, André Balada. Contratado em 2018, vindo do esporte para o Grêmio, por 10 milhões de reais. Um cara que só jogou no Santos, porque tinha o Neymar, Robinho e o Ganso. E fez uma outra coisa no esporte, com todo respeito ao esporte e ao André, mas, pô, não vale a pena gastar 10 milhões no André, ainda mais sabendo que ele não conseguia jogar bem em time grande, sabe? Ele foi mal no Corinthians, ele foi mal no Vasco, ainda que tenha tido ali um outro momento de brilhantismo, e foi mal no Atlético Mineiro. Aí ele chega no game, pô, o cara vai ser o 9, vai meter gol. Não fez nada. Em 74 jogos, o cara não conseguiu completar jogos. Meteu 11 gols e foi uma das piores contratações da história do Grêmio. Vocês lembram dessa época ou eu sofri sozinho? Eu acho que, cara, nessas épocas eu me preocupava mais com a situação do meu time. Então não tem muita familiaridade com o André Balada no Grêmio. Não, e o André Balada, o sobrenome não era à toa não, porque ele vivia postando foto das baladas que ele ia pós-jogo, bicho. E eu ficava pensando assim, que como o empresário aí também foi sortudo e conseguia enganar o Grêmio, né? Ó, 10 milhões, cara, esse cara tá barato aqui, joga bem, é o cara que anima o time, que anima o time e que treina pouco. É isso. E foi na temporada que o Romildo Bolzani disse assim, não, o Grêmio agora vai gastar dinheiro. Agora a gente vai investir pesado em contratação. Aí traz o André Balada e traz o Marinho. Pô, vai ganhar dinheiro com 2 caras que tiveram uma temporada de brilhantismo na carreira. E obviamente não vai... O cara da festa e da pipoca, né? É complicado.
Não, acho que não. Fico só feliz que não teve dessa vez um jogador do Flamengo citado aqui. Ah, pô, tranquilo, tem um Kennedy, tem o... Não, mas já acabou o programa, é isso aí, galera. Vambora, já tá no finalzinho. Infelizmente, tem o Davi Luiz. o tempo tá acabando, galera. Então vamos finalizar. Tem o Ronaldinho Gaúcho também. Respeito o Ronaldinho Gaúcho, ele foi craque, tá no Flamengo. Respeito, fez gol. Fez jogo histórico, beleza? Pô, beleza. Mas aqui eu vou citar só rapidinho alguns que também estavam na lista. Diego Tardelli, Van de Beek e Lukaku. Todos que a gente não citou, mas aí fica a menção honrosa. Agora, encerrando o programa, os salves, os habituais salves de cada um. Guilherme, pra quem vai ter o salve? Primeiro eu ia agradecer aí mais o programa, como sempre, né? Então, galera, quero que vocês mandem sugestões também pra gente, tá? Agora a gente, não sei se vocês estão ligados, mas a gente tem agora nossa página no Instagram, vocês podem estar mandando lá, @segue_var. Se inscreva também no YouTube, que não custa nada deixar o like lá, beleza? Spotify também, vamos seguir tudo aí, galera, beleza? Tá chegando o Natal, o nosso presente de Natal é a inscrição em página, beleza? Seguir, se inscrever, dessa moral pra gente, que vai ser o nosso presente de Natal, tranquilo? E o salve de hoje vai ser pro grande cara que inspirou esse programa de hoje, né? Esse especial, o Eden Hazard. Forte abraço, uma bela aposentadoria pra você, valeu? E tu, Kevin, vai mandar um salve pro Borra? Pra quem? Rapaz, eu vou mandar um salve pro empresário do Borra, que realmente é de todos. Foi o que fez a melhor edição de DVD aí e convenceu o Palmeiras Crefisa a contratá-lo, viu? Parabéns aí ao empresário do Borra. Não sei o nome, pode mandar e-mail, nos procurar no Instagram. Porque você sabe vender água no deserto, não. Sabe vender gelo na Sibéria. Porque é um gênio. E um salve também aí pro pessoal do Turcomenistão aí também. Que eu assisti uma partida da Liga do Turcomenistão e fiquei realmente encantado. E não se esqueça aí de inscrever aí no Spotify, no Instagram e no YouTube. Como nosso colega falou aí, vamos tentar chegar aos 200 inscritos no YouTube e também no Spotify. Exatamente, perfeito. A gente quer, tem isso aí como meta, né? Até o final do ano. Eu ficaria muito feliz também de chegar assim. Chegando 100, pô, bacana e tal. Aí no ano seguinte vai dobrar a meta. Bem, aí o meu salve de hoje vai para o André Balada, grande jogador agora da Ponte Preta, metendo aí seus 5 gols na Série B. Vai também pro Diego Tardelli, abraço Diego Tardelli, horrível no Grêmio. E pro Marinho, roqueiro do Fortaleza. E vamos salvar no Instagram, no YouTube e no Spotify. Compartilhe com seus amigos, com seus inimigos e com sua mãe. Valeu, falou.